Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito de Chanel e Dior. Vou fazer um unboxing de uma comprinha que eu fiz recentemente no site da Chanel, um presente de Natal para mim mesma. Vou mostrar também a nova paleta lançada em edição limitada pela Chanel, as 9 sombras. Olha só, dá um spoiler aqui, que belíssima que é. Usei ela para fazer esse smokey eye, vou mostrar o passo a passo desse olho aqui também, tá? Também vou falar a respeito do pó fixador da Dior, lançado recentemente, além de outros produtos dessas marcas, tá? Então se vocês gostam de Dior e Chanel, ou se tem curiosidade a respeito de algum ou alguns dos seus produtos, fica aqui comigo nesse vídeo que vai ter informação muito legal para você. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Bom, já passei base e já corrigi minhas sobrancelhas. Para isso, usei a base Ultra Letã da Chanel, na cor B10, que é um xodozinho meu, né? Adoro essa base. E nas sobrancelhas, usei o lápis de sobrancelhas da Dior, na cor número 032. Tem resenha aqui no canal de ambos os produtos, então, quando terminar esse vídeo, deem uma checada lá. E sem enrolação, vamos ao unboxing da Chanel. Aqui, olha só, gente, que coisa mais linda. Essa embalagem em edição limitada dele, todo dourado aqui, assim, bem brilhoso, né? Vem com esse charmezinho aqui, que dá pra escolher entre um cometa e a camélia. Eu escolhi a camélia. Olha que belezinha. Não sei muito bem o que eu vou fazer com isso, mas devo colocar aqui de enfeite em algum lugar na minha penteadeira. A parte de trás vem escrito aqui Chanel. Abrindo aqui é desse jeito. Vem com um cartãozinho que é personalizável, tá? Então vocês podem mandar escrever algo nesse cartãozinho. Esse é um presente pra mim mesma, né? Meu presente de Natal adiantado, no caso, porque como nós não estaremos aqui no Natal, eu resolvi adiantar, porque, né? A gente merece, né, mulheres? Um presentinho especial pra nós mesmas. E aí, abrindo aqui o envelope, esse aqui é o cartão escrito Chanel e aqui a gente coloca a nossa mensagem. No caso, eu só escrevi eu te amo em diversas línguas, porque eu só queria ver como era mesmo esse cartão. Não escrevi nenhuma mensagem pra mim mesma, não. Se bem que pode-se dizer que é uma mensagem pra mim, né, gente? Eu me amo. Vocês se amam? A gente tem que se amar, mulheres. Depois vem um outro cartão, também escrito Chanel aqui, com os comprimentos, né? As amostras grátis. Cada vez que a gente faz uma compra na Chanel, gente, a gente tem direito a 2 amostras grátis, pelo menos atualmente é assim. As amostras vêm num saquinho personalizado, né? Vamos abri-lo. Eu escolhi um hidratante facial para ser usado à noite. É uma miniatura de 5 ml. Essa aqui é a embalagem dela, tá? A imagem parece grande, mas é 5 ml, é bem pequenininho, tá, gente? E também escolhi uma máscara de cílios. Essa máscara tem 3 gramas, exatamente a metade do tamanho normal, tá? Que vem com 6 gramas. Daí tem esse detalhezinho, olha que bonitinha que ela é. E aqui o tamanho da escovinha. Muito fofo, né, gente? E é o seguinte, comprando no site da Chanel, você tem direito a cada compra a 2 amostras grátis. Então, se eventualmente você quiser comprar mais de um item, dá pra você separar os pedidos. E aí você vai ter direito a mais 2 amostrinhas grátis e assim sucessivamente. Então, tem que aproveitar, né, gente? Esses produtos não são baratos. Eu sou assim, eu aproveito todas as oportunidades que eu tenho, adoro amostras grátis, adoro testar os produtos antes de adquirir o tamanho total. Isso quando eu adquiro o tamanho total, né? Porque se eventualmente a marca tem um tamanho mini, normalmente eu compro mini. A não ser que seja um produto que eu uso muito realmente, aí compensa comprar o tamanho total, porque a quantidade acaba sendo mais barata, né? Quanto maior o produto, quanto mais quantidade vem, mais barato proporcionalmente falando. Dando continuidade aqui no unboxing, agora vamos ao principal, que é essa paleta maravilhosa aqui. Uma paleta lançada nesse final de ano, em edição limitada, tá? Ela é do mesmo tamanho que a paleta lançada em edição limitada no ano passado, mas a proposta é bem diferente.
Peraí, deixa eu tirar essa embalagem daqui. Eu não estou abrindo aqui pela primeira vez com vocês, eu já abri antes, eu já testei essa paleta. Na verdade, esse vídeo já foi gravado uma vez, mas eu tive alguns probleminhas técnicos, então estou gravando novamente. Mas vida que segue, né, gente? Tem os perrengues aí. Quer gravar vídeo pro YouTube? Tem perrengue também. As 9 sombras, ela vem com uma capinha assim, ó. Aí essa embalagem abre aqui assim. E ela vem dessa forma aqui. E eu escolhi a opção número 849, que se chama The Space Traveler. Chanel também lançou quartetos em edição limitada esse ano. Eu tenho um deles aqui para mostrar para vocês. Inclusive, já fiz review no canal a respeito desse quartetozinho aqui. E tá lá. As sombras em si são do mesmo tamanho, mas aqui temos 9 opções e aqui temos 4 opções. Proporcionalmente, essa daqui compensa mais que essa. E agora eu vou comparar com a paleta lançada em edição limitada, a paleta grande do ano passado. É exatamente o mesmo tamanho da desse ano, só que a do ano passado tem o símbolo dourado e desse ano o símbolo branco. E comparando as sombras, a do ano passado tem 4 sombras multifuncionais, que podem ser usadas também como blush e iluminador, enquanto que a desse ano são sombras de olhos apenas. Vamos começar a fazer swatch, fazer primeiro aqui dessa duochrome, tá? Que mistura meio que marrom e verde, né? A segunda sombra cintilante é mais clarinha e tem nuances rosadas, né? Perfeito pro canto interno dos olhos e pro osso da sobrancelha. O terceiro tom cintilante é bem clarinho, bem branquinho, também ideal para o canto interno dos olhos e osso da sobrancelha, né? Muito brilho. A quarta cor é um mate bem macio, quase que cremoso, assim, eu diria, num tom salmão. Uma cor perfeita para ser usada de transição no côncavo. A quinta cor é um azul mais vibrante, metálico. Eu não vejo a hora de usar esse azul. A sexta cor é um azul mais escuro, mais profundo, né? Bem cintilante. A sétima cor é um marrom intermediário, eu diria, não é nem claro e nem escuro. Perfeito para fazer o canto externo do olho, né? Dá mais profundidade ali naquela região. Olha essa pigmentação, que maravilha! A oitava cor é um laranja, bem cintilante também. Um dourado meio alaranjado assim, né? E a última cor, que é um preto mate, super aveludado, super macio. E tá lá entregando uma excelente pigmentação. Olha que gama de cores mais incrível. E vamos para a demonstração. Vou fazer um smokey eye aqui para vocês, usando essa paleta, tá? Poderia fazer vários looks, mas eu quero fazer outros vídeos, na verdade, usando ela. Porque pelo preço, acho que pelo menos ela tem que render aí alguns vídeos, né? Vocês não concordam comigo? Eu vou iniciar com esse salmãozinho aqui. E vou passar ele no côncavo, puxando para cima na área externa. Tô com o olho meio inchadinho, porque a verdade é que eu acabei de acordar. Acordei agorinha há pouco. E já vim gravar pra vocês. Porque como eu perdi o primeiro vídeo, né? Por probleminhas técnicos. E aí agora eu vou ter que gravar cedinho pra dar tempo de editar e publicar. É fácil, gente. A edição de vídeo leva um tempo. A cor é muito bonita. Bem pigmentada, fácil de esfumar. Agora eu vou pegar essa sombra marrom aqui e vou aplicar na área externa do olho para dar mais profundidade. Perceberam como ele é bem pigmentado? Um pouquinho que pega ali já entrega e ó, esfuma muito bem.
assim. Agora eu vou vir com essa sombra marrom também no canto interno. Vou deixar só o centro aqui sem a sombra. Então, aplica e esfuma. E agora vamos para o pretão, né? O pretão, eu vou pegar um pincelzinho que é um aplicador e esfumador. Esfumador? Um pincelzinho de aplicar e de esfumar ao mesmo tempo. Então, ele é achatadinho e ao mesmo tempo fofinho. E daí eu vou aplicando a sombra preta e já dando uma esfumadinha. Então, pega ela aqui assim, tira o excesso e vou aplicar marcando o côncavo e a curvinha aqui externa do olho, tá? Com bastante cuidado. Sempre veio com muita calma, bastante cuidado em camadas com a sombra preta para não ficar muito pigmentado e depois difícil de esfumar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, já. Agora, com o pincelzinho aplicador menorzinho, eu vou vir com essa sombra preta no canto interno. Lembrar sempre de tirar o excesso, tá? Eu não tirei o excesso, agora foi muito. Deixa eu trazer já pra esse lado aqui. Com esse pincel pequenininho mesmo, tá? Vou vir aqui com a sombra preta, tiro o excesso e vou agora reforçar aplicando apenas, sem me preocupar em esfumar o preto aqui na pálpebra móvel, tá? Dá uma esfumadinha só quando chega ali, bem no côncavo, daí esfuma. Fazer a mesma coisa do outro lado. Tirar o excesso aqui do centro. Com o restante que ficou nesse pincelzinho pequeno, eu vou dar uma esfumadinha aqui no côncavo. Agora eu vou voltar com a sombra salmão e um pincelzinho de esfumar e vou esfumar as extremidades aqui desse preto. Tira o excesso. Volta novamente aqui com a sombrinha salmão. Fazer a mesma coisa do outro lado. Naquela hora que eu apliquei sem tirar o excesso, esfarelou um pouquinho aqui da sombra, tá? Então, já vou limpar isso aqui. Porque eu tenho um negócio de ficar vendo sombra esfarelada, gente, não gosto. Aliás, já vou limpar desse lado aqui também. Aí, melhor. Com esse pincel aqui, é o mesmo que eu apliquei a sombra marrom, ele é de esfumar mais pontudinho, é o E45 da Sigma. Eu vou reforçar o preto aqui no canto externo, esfumando ele já, tá?
E o segredo do Smokey Eye perfeito é aplica esfuma, aplica esfuma, aplica esfuma, até você achar que tá bom pro seu rosto, né? Eu tô quase lá. Vamos lá, mais um pouquinho. Vou aplicar uma lapiseira de delinear da Chanel, tá? Essa aqui na cor Ebony, acho que é assim que fala. É a cor número 10. Não é preto esse lápis, é meio que um chumbo, talvez. Deixa eu fazer um swatch aqui. Nossa, minha mão tá cheia de brilho. Por causa dos swatches que eu fiz. Ó, ele não chega a ser preto, é meio que um chumbo, quase preto, né? E vou passar essa lapiseira na linha superior e inferior dos cílios, além da linha d'água superior e inferior. Vou fazer isso antes de aplicar a sombra cintilante, porque eu já sei que essa lapiseira não funciona bem com sombra cintilante, ela seca muito rápido. Então, vamos lá. E aqui eu não vou fazer delineador gatinho, tá, gente? Eu vou só delinear a linha dos cílios, pra não ficar nenhuma falha, né? Porque vai ser um smokey eye, então eu quero tudo coberto. Mas é muito seca essa lapiseira, gente. Eu não recomendo, tá? Não gosto muito dela, não. Os lápis da Chanel, a Chanel tem essa mania. Ela faz um lápis pra cada coisa. Então, um é pra esfumar, o outro é pra passar na linha d'água, o outro é pra não sei o que. Tipo, não faz o menor sentido, ao meu ver, né? Por que não faz um produto pra tudo? Enfim. Esse aqui eu acho que é só pra linha d'água, se eu não me engano. Mas não tenho certeza também. Enfim. Minha opinião pessoal, tá? Se alguém tiver uma boa experiência aí com algum lápis da Chanel, pode deixar aqui nos comentários. É que a minha experiência pessoal não é boa com isso aqui, então... Tá lá, gente, apliquei, mas assim, ó, por favor, nunca comprem esse lápis. Nossa, como é difícil de aplicar isso no olho. E ele não fica certinho uniforme, ele tá falhado, ó, não sei se vocês conseguem ver aí. Porque ele começa a esfarelar, ele seca e começa a esfarelar, você não consegue passar. Se eu tentar passar ele aqui, ó, onde esfarelou, ele vai começar a descascar do lado, sabe? Não pode relar mais. Horrível, 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 horrível. É o pior lápis de olho ou lapiseira, tanto faz, que eu já tive na minha vida, tá? Não gastem o dinheiro de vocês com isso daqui. Então, agora eu vou finalizar o olho com esse azul mais escuro, aqui cintilante, tá? Aplicando no centro da pálpebra móvel, né? Olha que coisa linda! Vamos ver como vai ficar nos olhos. Muito lindo. Agora eu vou pegar esse clarinho aqui, bem cintilante, né? E vou aplicar no canto interno. Na verdade, ele é um branquinho, mas ele tem também umas partículas de brilho azuladas, né? Então, ideal para usar com a sombra azul. Agora eu vou pegar um pouquinho de um corretivo, tá? Esse daqui é o corretivo Ultra Letan da Chanel, tá? Vou falar mais dele aqui pra vocês. Vou passar aqui no dorso da minha mão um pouquinho, pra aplicá-lo no osso da sobrancelha e nessa região aqui no osso do nariz, né? Pra dar uma iluminada a mais. E aí a gente já dá uma
esfumada mais também na extremidade aqui da nossa sombra. Agora, com o pincelzinho chanfrado, eu vou vir com a sombra preta e fazer a linha inferior dos cílios. Eu ia usar o lápis, mas depois da decepção que eu tive aqui na linha superior, eu nem vou arriscar usar na linha inferior, tá? Vou usar a sombra preta mesmo. E agora vamos testar a máscara de cílios, né? Que é uma amostrinha grátis, muito bonitinha. Um aplicador muito bom, tá, gente? Facinho, facinho de aplicar com ele. Ó, primeira camada. Senti que ela alongou bem os cílios, mas ela não dá, assim, muito volume. Ela deixa os cílios bem separadinhos, tá? Não tem um grumo, nada. E alongou. Vou pro outro cílios e depois eu vou aplicar uma segunda camada. Agora, vamos para a segunda camada. Na primeira camada, ela alongou bem, mas não entregou muito volume. Já na segunda camada, ela entregou um bom volume e não deixou os cílios grudados. Manteve eles separados do jeito que eu gosto, tá? Não tem grumos, então é uma máscara construível e excelente. Gostei muito mesmo do resultado que ela entregou, gente. Facinho de trabalhar com ela, tá? O aplicador, ele é durinho, assim, parece uns espinhozinhos. Muito, muito bom. Nossa, amei, olha isso, belíssimo. Agora eu vou aplicar o corretivo, né? Que é o corretivo Ultra Letan, foi lançado recentemente pela Chanel. A minha cor é a B10. Eu amo esse corretivo. Eu acho que hoje eu posso dizer que ele é o meu preferido, tá? É o que eu mais uso e o que eu mais confio. Ele tem uma textura bem fina, um acabamento perfeito, que não é nem tão seco e nem tão luminoso. Uma cobertura ótima também. Construível e nunca deixa assim um aspecto pesado. Pra mim, o corretivo perfeito é esse daqui. Não acumula nas linhas, tá, gente? Tal como a base, né? Eu tô com a base Ultra Letan desde o início desse vídeo. Vocês puderam perceber que ela não acumula, fica intacta. Belíssima. Tô aplicando com a esponjinha seca mesmo, tá? Eu nunca gosto de deixar essa região externa do olho muito marcadinha. Geralmente fica quando a gente aplica o corretivo, né? Bem marcadinho, assim, bem definido. E eu não gosto, então eu já venho com o dedo mesmo e dou uma esfumada. Vou dar uma iluminada com ele também aqui no centro da minha testa, tá? E nessa região aqui, em volta do queixo. E também no
topo do nariz. Hoje é uma make mais elaborada um pouco, né, gente? Uma make de festa. Tô com uma espinhazinha aqui bem no canto da boca. Já vamos escondê-la. Agora eu vou usar o bronzer da Dior Forever, na cor número 30, que é essa belíssima. E, gente, nossa, o cheiro desse bronzer, de verdade, é o mais perfumado que eu tenho, assim, de itens de maquiagem, esse com certeza é o mais perfumado. Vários dos produtos da Dior são perfumados, né? Nossa, mas esse aqui é o mais, com certeza. É muito bom. Essa cor número 30, ela é um tom meio escuro pra minha pele, tá? Mas eu controlo com a intensidade na hora de passar ali. Eu escolhi essa cor em razão do subtom, porque, na minha opinião, essa daqui é a menos alaranjada, ela é a mais neutra dentre as opções dos bronzers dessa linha, né, gente? Dos outros, eu não sei. Mas ele não é super pigmentado também, então tranquilo. De blush eu vou usar o Cream to Powder Blush da Chanel, que vem nesse saquinho de veludo. A minha cor é o Rose Ardent, que é esse rosinha. Esse blush, ele tem um toque meio cremoso, tá? Com um acabamento em pó, então, a princípio, ele é cremoso. Eu não tenho outras fórmulas de blush da Chanel, só essa daqui, e eu gosto muito. Eu já vi muita gente reclamando dos blushes em pó deles, tá? Aí eu não vou poder dizer pra vocês se é bom ou não. A verdade é que eu só tenho esse aqui, que tem um sensorial mais cremoso, assim, mas depois ele fica parecendo um pó, assim, na pele, tá? Eu gosto muito desse blush. Apesar de não usar tanto. Não sei por que eu não uso tanto, eu esqueço que eu tenho, eu acho. Tem uma boa pigmentação, mas aqui eu vou passar bem levezinho, tá? Porque o olho já tá muito intenso. Então, para equilibrar o look. Olha que belíssimo que ele é. Só isso. De pó fixador, eu vou usar o novo da Dior, tá? Que é o Dior Forever. O nome dele é Nude Radiant Filter. Ele é um pó fixador que reflete a luz. Então, ele não dá um aspecto mate na pele, tá? Ele fixa e deixa um aspecto luminoso, muito bonito. Aqui, ó, a embalagem dele, de couro. Belíssima. Vamos abrir aqui. Ó, a minha cor é translúcida, tá? E vejam só como ele tem esse brilho, assim, né? Meio perolado, lindíssimo. A melhor forma de aplicar esse pó é com esponja, tá? Pela minha experiência. Ele é muito, muito, muito fino. Então, é difícil até de pegar, assim, ó. Então, quando pega aqui no meu dedinho, olha só. Mesmo que você esfregue ali, vem uma quantidade pouquinha e ultra, ultra fino. Então, esse é um pó que eu passo aqui na esponja e eu nem tiro excesso, tá, gente? Passo aqui, ele vem uma quantidade pequena e, além disso, ele é muito fininho, então... Agora, presta atenção aqui na minha testa, pra vocês verem como ele dá um efeito blur muito bonito. Ó, parece que tá passando um Photoshop nos poros, né? Olha a diferença. E ao mesmo tempo que ele dá esse efeito blur, ele tem essa coisa de refletir a luz. Então, ó como a pele fica com um glow muito bonito.
É perfeito esse pó da Dior, tá? Ele é um lançamento, na verdade, tá? Não sei quanto tempo que ele lançou, mas eu comprei ele recentemente, eu não tinha mostrado ainda aqui pra vocês, porque eu tava testando, vendo qual era a melhor forma de usar. Esse é um produto que eu não quis dar primeiras impressões, porque a minha primeira impressão dele não foi tão boa, eu achei ele fino demais, mas depois que eu vi que a melhor forma de usar ele é com esponjinha, eu vi que realmente é um produto muito, muito bom, tá? Então, vamos continuar aqui photoshopando esse rosto. E com relação à fixação, tá? Ele de fato fixa bem a maquiagem. Então, todas as vezes que eu usei ele, desde que eu o comprei, ele segurou muito bem, controlou a oleosidade, embora deixe esse iluminado de milhões na pele. Inclusive, para aplicar embaixo, assim, do olho, eu não tiro excesso não, tá, gente? Eu aplico ele diretão aqui. Fica lá, lado com o pó fixador da Dior e lado sem. É praticamente um Photoshop, realmente. Esse eu recomendo. Então, ficarem de olho aí nas promoções. Sei que no Brasil agora tem Black Friday, né, da Sephora, tem ótimos descontos. Esse é um produtinho aqui, ó, que para comprar na Black Friday, eu indico. De iluminador, vou usar a Glow Face Palette da Dior Backstage, né, que é bem conhecida. Produto incrível, na minha opinião, o mais versátil da Dior, porque você pode usar nos olhos, pode usar como blush, como iluminador. Enfim, eu adoro essa paleta. A minha é na cor 01 Universal, tá? E eu vou usar esse iluminador aqui hoje, numa cor mais champanhe, né? Só pra dar um brilhinho discreto ali, eu não quero nada muito exagerado, porque o olho já tá bem intenso, né, gente? Então, só um... Olha só que lindíssimo. É um iluminador na medida, né? Muito elegante. E por último, o vídeo chegando ao final, vou usar o Rouge Coco Balm da Chanel, que é um balme labial que eu adoro. É um dos balmes que mais duram nos meus lábios, tá? Tem uma boa pigmentação, é construível. A cor que eu vou usar hoje aqui com vocês é a Honey Bliss, que é um nude com partículas douradas. Para essa época do ano, né? Essas épocas mais festivas, esse aqui vai muito bem. Olha só que lindo, gente. Perfeito. E adorei com os olhos também. Pode usar brilho nos lábios e nos olhos? Pode. Por que não? Aí, ó. Aí tá a prova. Ficou belíssimo. Amei. Então, vamos para as considerações finais a respeito dos produtos novos que eu mostrei aqui nesse vídeo, né? Os produtos que eu ainda não falei a respeito aqui no canal. O primeiro deles, a paleta 9 Sombras da Chanel, tá? Eu acho que ela é muito, muito interessante. Eu não me arrependo nem um pouquinho de ter adquirido essa paleta. A pigmentação das sombras é excelente, esfuma muito bem, as cores são únicas, uma gama de cores que eu estou apaixonada. Se você gosta muito de maquiagem como eu, se você coleciona, essa paleta aqui certamente vai te deixar bem contente e vai ficar muito bem aí na sua coleção, tá? A questão do preço é que, na minha opinião, me deixa assim meio dividida se eu indico para todos ou não. Mas aí vai do seu bolso, né? Das suas possibilidades financeiras. Enfim, pra mim valeu a pena, foi meu presente de Natal. Não costumo pagar esse valor em paletas, tá? Dessa vez abri uma exceção porque realmente queria ela aqui na minha coleção. Não é todo dia que a Chanel cria paletas com 9 opções de sombra. Na verdade, que eu me lembre, ela fez acho que 2. Eu me lembro acho que de 2 aí nos anos anteriores.
E não sei, se tiver mais, se vocês tiverem alguma, se tiverem mais informações a respeito, deixa aqui pra mim nos comentários, tá? Com relação ao pó da Dior, eu super recomendo, viu, gente? Sobretudo se vocês conseguirem adquiri-lo na promoção, na Black Friday. Ele é um pó muito, muito fininho e segura bem, fixa bem a maquiagem. Enfim, eu estou gostando de usar, tenho usado ele aí nas últimas semanas, eu comprei ele faz mais ou menos um mês, tá bom? E estou adorando. Vocês podem ver que ele já tá bem usadinho, né? Outro produto a respeito do qual eu ainda não conversei com vocês foi o Rouge Coco Balm na cor Honey Bliss. Eu já usei de outra cor aqui com vocês, esse é o Honey Bliss e não tenho o que dizer, é muito chique e é muito confortável, não fica com aspecto grudando, tá? Tem cobertura construível, então dá pra deixar ele translúcido ou mais forte, vai do seu gosto. E tem uma excelente durabilidade, pelo menos nos meus lábios. E olha que meu lábio é difícil. Eu já falei pra vocês, por exemplo, que eu não gosto do balme. Não é um balme, é um batom, na verdade, né? Mas parece um balme da Yves Saint Laurent, que é o Love Shine. Não dura nada na minha boca. Esse aqui, pelo contrário, eu gosto muito. Recomendo. O lápis, que é uma lapiseira, na verdade, que fala que é a prova d'água. Nossa, gente, isso aqui eu não recomendo de jeito nenhum, essa lapiseira, tá? Péssima. Péssima, esfarela, depois que seca, esfarela. Pra passar aqui na minha pálpebra, né, na linha superior dos cílios, eu tive que me esforçar muito, porque ela começou a esfarelar. Desse lado aqui começou a arder, inclusive a minha pálpebra, de tanto que eu forcei ali pra passar ela. Então, assim, não caiam nessa, Chanel. Melhore no aspecto lápis ou lapiseira de olhos, tá? Pelo amor de Deus. A máscara de cílios eu adorei, eu achei muito fácil passar, achei muito fácil construir camadas, tá? Na primeira camada ela entregou um alongamento bonito dos cílios, bem separados e alongados. Na segunda camada, além disso, ela entregou também volume, está belíssimo. Só posso recomendar essa máscara aqui, tá? E tá lá, gente, look belíssimo, feito totalmente com Chanel e Dior. E agora eu quero saber de vocês. Vocês conheciam esses produtos? Vocês gostam desses produtos? Têm a mesma opinião que eu a respeito deles? Deixa tudo aqui pra mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.